apresentar o terceiro Fórum de Psicologia, Ciência e Profissão. E desde já quero agradecer a Vera Lima, a Rogéria Thompson pelo convite, né, por estar participando. Eu já me sinto em casa, né? Eu me sinto totalmente à vontade nesse sentido, porque eu já participo desde o primeiro fórum, né? E ano passado foi também incrível o fórum. Eu participei da mesa que falava sobre políticas públicas, negritude, né? A carne mais barata é a carne negra. Então, assim, estou só contextualizando um pouquinho aqui essa caminhada, essa trajetória com o Fórum de Psicologia. E, e hoje nós temos duas pessoas maravilhosas, duas psicólogas maravilhosas aqui, né, prontas para a gente poder debater e falar sobre esse tema, que é violência contra a mulher, né? Mal-estar, corpo e Estado, violência contra a mulher, um tema que está sendo muito discutido, né, e a gente precisa discutir, a gente precisa realmente informar, falar sobre isso o tempo inteiro, porque ainda mais nesse momento de pandemia, onde a convivência, né, com os supostos agressores está aí muito mais fechada e a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Então, eu tenho a honra de apresentar, né, Joelma Perrucci, psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tem como um trabalho maravilhoso com os grupos reflexivos, né, que falam sobre a reabilitação, no caso, a reeducação, né, dos homens, e que é chamado de escola dos homens, né? Está previsto na Lei Maria da Penha, e ela vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Com certeza. E eu já estou aqui ansiosa para ouvi-la, e eu creio que todos que estão aí na live também, né? Então, eu passo a palavra agora para Joelma Perrucci. Roberta, boa tarde. Tatiana. Boa tarde. Quero agradecer a vocês o convite, gente, que é uma honra para mim hoje tá fazendo uma live ligada ao Conselho de Psicologia. E eu agradeço uma parceira, que é uma amiga, que trabalha comigo, Rogéria Thompson, que me fez convite. E vamos falar hoje o que é a Escola de Homens. Na verdade, é um projeto criado pelo Tribunal de Justiça, sob o comando do excelentíssimo juiz, Dr. Otávio Chagas, que é o juizado da violência doméstica aqui de Nova Iguaçu. Eu trabalho na prefeitura, eu sou lotada na Secretaria SEMAS, da secretária Elaine Medeiros, que trabalha em conjunto com o Dr. Otávio Chagas. E o que é a escola de homens? Muita gente não gosta desse nome, fala assim, escolinha de homens. Na verdade, é um nome que o Dr. Otávio deu, mas o que trata? O projeto Escola de Homens, ele versa sobre grupos reflexivos, com os supostos autores da violência doméstica. Objetivo, tentar diminuir a reincidência. Como que a gente procura diminuir essa reincidência? Vamos propor assuntos geradores de reflexões para a gente debater esses assuntos. É composto por 8 encontros, com duração de 2 horas semanais. Aí, nesses 8 encontros, a princípio, ele passa por uma entrevista que dura cerca de 2 horas, mais ou menos. A gente traça o perfil desse homem, porque, gente, lembrando, porque eu acredito que muita gente que esteja nos assistindo é da área de psicologia, o grupo não é um grupo psicoterapêutico, embora tenha um viés terapêutico, já que a gente estimula que esses homens falem dos seus sentimentos, mas não é um grupo psicoterapêutico. A gente vai refletir sobre assuntos que desencadeiam. Por exemplo, o dia que a Rogéria vai, que é mais ou menos no 4º encontro, ela fala sobre o CAPS-AD, que isso foi um grande avanço. O Dr. Otávio, ele fez um projeto com CAPS-AD. O nome do projeto feito é Encontro pela Vida e pela Dignidade. Isso pode parecer uma coisa simples, mas isso é um avanço. Ao invés desse homem ir primeiro ao CAPS-AD, no meu caso a Rogéria, porque assim, sempre que eu convido ela que vai, mas eu tenho certeza que o CAPS todo está à disposição. Ela vai, fala do alcoolismo, da drogadição, de como funciona. Por que isso é um avanço? Esse homem perde menos um dia de trabalho, menos um dia de passagem.
diminui também, eu acho, o receio, o medo do novo, o medo desse homem ir até o CAPS-AD, que normalmente quando a gente só encaminhava, não chegava. Aí eu pedi socorro para a Rogéria, agora ela vai falar isso com a gente. Então, assim, ó, o objetivo do grupo é esse, é refletir sobre assuntos que desencadeiam, por exemplo, no primeiro encontro a gente exercita empatia, no segundo encontro a gente fala sobre a inversão de papéis sociais, o que é inversão de papéis sociais, o que é gênero, o que é violência de gênero. Os homens chegam para mim e falam assim, doutora Joelma, gente, doutora, eu não sou doutora, mas normalmente eles chamam de doutora, de professora, de madrinha, ficam à vontade de me chamar de Joelma. A gente deixa chamar de doutora porque as pessoas não entendem a diferença. Mas eu não sou doutora, eu sou especialista. E aí, nesses assuntos, a gente fala sobre, por exemplo, no segundo dia, que eu acho muito importante, a gente passa um filmezinho chamado Acorda, Raimundo, Acorda, que mostra a inversão de papéis sociais. Não sei se vocês já viram, com Paulo Betti e Elaine Giardini. Ela exerce o papel do gênero masculino, ela vai para a rua, ela trabalha fora, ela sai com prostitutos, ela bebe, e isso choca o homem. Gera um debate legal, que é esse. Aí as pessoas falam assim, mas esse é o problema da violência? Não, quer dizer que todo homem que beba ou que usa drogas, esse homem vai agredir? Não, eu costumo dizer que essas drogas, elas abrem a porta do que a gente tem dentro. Se eu sou agressiva, o álcool vai me prejudicar. E, então, a gente fala sobre isso, sobre essa inversão. Aí, no terceiro dia, a gente fala sobre família. E eu aprendi na minha prática, desde 2011, que não adianta só usar teoria, falar sobre a família nuclear, tipos de família. Eu procuro saber desse homem, como é a família dele, se ele tem algum vínculo dentro de casa, se ele não tem vínculo nenhum dentro de casa, se ele tem na rua. A gente chama, hoje em dia, a família extensiva isso tudo, é quem você pode confiar. Quando a gente traça na entrevista inicial com esse homem, eles chegam lá agressivos, com raiva de mim, da justiça, do juiz, que não foram ouvidos em nenhum lugar. Aí eu costumo usar um termo que, às vezes, as feministas me atacam. A gente acolhe esse homem, realmente a gente acolhe. Pensa bem, gente, como que eu vou tratar a não violência com violência? Quando eu digo que a gente vai acolher, a gente vai escutar esse homem para depois a gente responsabilizar. Mas eu queria que as meninas soubessem que eles são responsabilizados, e a Rogéria já me acompanhou em grupo do início ao fim, desde o início, e a gente vai falar sobre isso. Então, eles passam por uma entrevista, durante os 8 encontros, são assuntos que eu falei para vocês, ou que a gente aborda, e no meu grupo em especial eu gosto de abordar: orientação sexual, identidade de gênero, homofobia, e as pessoas, mas por quê? Porque isso é a causa da violência? Não, isso gera violência. Os pais têm muita dificuldade de aceitar orientação diferente de um filho. Então, o que acontece no grupo? São esses assuntos. Eu já falei que a gente aborda família, drogadição, falta de diálogo, gente, o tom da conversa. O tom da conversa, em 99% ocupado de uma discussão. Então, a gente vai falar sobre isso no grupo. O que eu posso dizer para vocês é que do primeiro dia até o 8º dia, no primeiro dia eles chegam resistentes, na entrevista eles agridem. A forma de receber esse homem, que agora, lembrando, porque é tanta coisa para eu falar para vocês, a partir de abril desse ano, até abril desse ano, os grupos não tinham caráter de punição, nem era obrigatório, era um caráter meramente pedagógico. Dependia da aceitação desse homem. Como funcionava aqui? Se o juiz deferisse essa medida em audiência, ia ser obrigatório, porque ali ele está com defesa. Se fosse por liminar, liminar é quando as partes não estão presentes, não tinha obrigação. Esse ano, na pandemia, mudou, eu nem trabalhei ainda nesses moldes. Se o juiz deferir, de agora em diante, de abril em diante, esse homem vai ser obrigado. Mas aí entra o nosso papel dos técnicos. A obrigatoriedade não vai fazer o grupo funcionar. Por que aqui em Nova Iguaçu está sendo um modelo? É a forma da gente atender. Vai caber a gente quebrar a resistência desse homem. Então, na entrevista e durante os encontros. Quando a gente fala de acolhimento, as pessoas falam, vocês estão protegendo, passando a mão, encobrindo os erros? Não. E eu vou mostrar que eles são responsabilizados.
O que eu digo de acolher, de utilizar uma comunicação violenta, é que é impossível mudar uma situação tão grave, que já é considerado pandemia, é caso de saúde pública, com agressividade. Sim. Talvez, Joelma, seja essa realmente a palavra, né, que fala acolhimento, porque as feministas atacam nesse sentido, porque a pessoa chega para a gente, não é que ela seja uma pessoa doente, mas é uma pessoa que precisa entender o que ela provoca em outras pessoas, né? No caso aqui, nos seus parceiros, nos seus companheiros, não é isso? E Sabe a por, gente. Uhum. sabe por quê, Roberto? Olha só, olha só, eu falo, as pessoas falam assim, ela é Ariana Nutella, ela já fala, ela já fica emocionada, porque assim, eu fico lembrando das pessoas. Sim, eu acredito. A minha atuação no início para hoje mudou muito. Quando eu só transmitia informação, não funcionava. Hoje eu procuro tocar em outra alma. É a alma tocando em outra alma. Ele fez algo de errado, ele vai ser responsabilizado. Mas esse homem precisa ser ouvido. E quando você vai ouvir, não que justifique. Normalmente você pergunta assim para ele, para o suposto autor: por que você agrediu essa mulher? Ele sempre vai ter uma desculpa. Normalmente eles aceitam, porque ela me provocou. Eles acreditam que a provocação dessa suposta vítima justifique a agressão. E a gente vai explicar, a gente vai falar. Eu fiz um filmezinho que está participei de um filme de 26 horas, mas que só foram 17 minutos, que está nas minhas páginas, que está no YouTube, que mostra, inclusive, esses homens rindo muito. Eu até explico que ali está fora de contexto. São 26 horas de filmagem e se tornarem 17 minutos. Mas como eu trabalho, eu jogo um assunto no ar, como foi esse, falar, por exemplo, de saída, de ir para o bar beber. Os homens acham que as mulheres não podem, que eles podem. Durante o debate, eles começam a rir, inclusive, na frente das câmeras, eles acham normal. Mas eu queria dizer para as pessoas que logo em seguida a gente sempre responsabiliza e que, assim, eu represento as meninas, são 15 contra 1, mais ou menos. E o que eu posso dizer é que a gente ouvindo, exercitando a empatia, a gente consegue entender que, assim, o cuidar deles é proteger as mulheres. O objetivo final, o juizado é juizado da violência doméstica. O juiz das mulheres é meu juiz também, ele se preocupa comigo. Ele coloca um guarda lá, porque eu já fui cercada numa escada. Então a gente sabe que quando o homem é desequilibrado, não vai adiantar sozinho isso. Aí a gente encaminha para a rede, pede ajuda. Mas assim, o cuidar deles significa cuidar da gente. Sim, e isso é muito importante. Então, outra coisa que você falou também foi da questão da inversão, né, dos papéis, né, do vídeo, que inverte isso, porque provoca um sentimento neles, porque a gente falando, né, como companheira, eu já fui companheira já passei por problemas, como eu já falei antes para você, e que parece que para eles é tudo normal, como você disse, para a gente não pode, a gente está afrontando, né, a masculinidade, sei lá, a gente está fazendo alguma coisa contra eles. A nossa roupa, por exemplo, normalmente eu vou muito. Eu estou no fórum, então eu tenho que me Isso que eu queria falar. A minha figura no início chama muita atenção. Aí eles pensam assim, eu ouço coisas assim, às vezes, logo no início. O juiz colocou uma mulher vestida desse jeito para vir dar aulinha pra gente. Eu vou no salto, eu vou de terno, eu vou sempre muito bem arrumada. Mas quando o cara, ele já tem a cabeça virada, ele, por já ouvi assim, como que a senhora vem com uma saia? Eu estava de saia lápis, blazer. Como que a senhora vem com uma saia desse jeito para a sala? Minha mulher não ia andar assim, não. Mas você vê que já aí é a cultura. Aí é o que a gente fala, são os precursores da violência, sabe? É a masculinidade, é o patriarcado. É estrutural. É estrutural. Isso, a gente sabe que os estudiosos, eles dizem que isso não vai mudar nem 100, 200, não, é mais de 300 anos. É muito tempo. Olha só, o que eu tento, eu sempre falo para as pessoas, que a gente pode mudar. Se eu consigo colocar um grãozinho de areia no coração de cada pessoa dessa que plantar uma sementinha da paz, eu estou feliz. E assim, eu falo sempre para os pais que a gente pode tentar mudar na educação dos nossos filhos. Exatamente. Sabe? Tentar mudar. Meu filho está aqui em casa. Meu marido fala assim, hoje os dois me apoiam, mas meu filho fala assim, você tem uma ideia. Quando eu falo de identidade de gênero, que eu brigo muito por essa classe, eu amo trabalhar, e eu montei um trabalho no grupo
com isso. Eles entram na sala, eu coloco mulheres, independente de ser cis, de ser transgêneros, independente da identidade, assexuais, eu coloco na parede, mulheres que sofreram agressão, e pergunto para eles se alguma delas, por algum motivo, merecia apanhar. Eles não conseguem nem identificar, Roberta. E isso tem dado muito efeito. Eu acredito. E assim, isso saiu na filmagem. Eu mandei fazer as folhas enormes, sabe? E deixo, e boto as figuras. Eu observo que quanto mais objetivo eu for, eu preciso entender da lei, mas eu tenho que ser objetiva. Eu vou tentar mostrar para vocês, porque eu quero que as meninas entendam. Por exemplo, aqui não dá para vocês verem, mas isso aqui é um artigo. Eu pego um artigo eu levo o Código Penal, eu levo o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu levo a Lei de Drogas, eu levo um vade-mecum. Aqui nessa folhinha desse tamanho, tem o artigo 213, que fala do estupro. Artigo 213. O verbo do estupro é constranger. A maioria dos homens falam assim, teve uma dúvida, e século XXI ninguém acredita. Mas a minha mulher tem que transar comigo, mesmo que ela não queira, é o papel da mulher, ainda mais quando eles estão resguardados pela igreja. Aí eu mostro... É isso. Essa coisa do resguardado, porque tem uma frase que eu simplesmente odeio, não sei se você também gosta dessa frase. É aquela frase que quando o pastor está casando você, que ele diz que ela pertence, agora ela pertence a você, ela é sua, você pode... como se você pudesse fazer com ela o que você quiser, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim que é bem complicado, porque... que eles levam isso, por exemplo, as pessoas que se baseiam na Bíblia, eu não posso falar, gente, de todo mundo, esse assunto é longo, mas, por exemplo, eles tomam a Bíblia como se estivesse apoiando, por exemplo, educar um filho com a vara, aí eles vão espancar na vara. Minha mulher, ela tem que me servir sexualmente. Quando eu vou falar, eu ouço, às vezes, o homem falando assim, eu não sabia que era considerado estupro, Roberta. Sim. Se a mulher quer esse homem ameaça, não tem como a gente falar assim, não, é outro tipo de estupro. Não, é estupro sim, a gente ir para a cama forçada e ameaçada. Mas nesse caso aí do verbo coisa, é como se a gente estivesse desobedecendo. Não, mas na lei é como se a gente estivesse desobedecendo ao marido, porque o nosso corpo pertence a ele a partir do momento que você se casa. É essa teoria que a gente vive, entendeu? E olha só, Roberta, a gente pensa que isso vai só com essas mulheres, vai tão mais perto do que a gente pensa, dói na gente tanto, e assim, eu não tenho como. A Prefeitura de Nova Iguaçu, ela tem um trabalho que ela quer chegar até as igrejas, as entidades religiosas, porque essas pessoas, elas têm uma influência sobre os seus membros. E eu sei que isso é para uma outra hora, mas o que eu quero dizer é que, assim, eles pegam um versículo que eles querem para se fortalecer. Por exemplo, eles falam assim, a homossexualidade é pecado. Aí eu falo assim, legal. E a traição? Ninguém nem levanta a mão, todo mundo cai na traição. Fica todo mundo quieto, né? Eles vão se apoiar, a gente vai buscar um apoio naquilo que interessa a gente. Então, assim, como que a gente pode ajudar as mulheres? Como que a gente pode diminuir esse patriarcado? Por exemplo, eu falo em masculinidade tóxica com eles. Aí outro dia um homem me falou, mas a masculinidade coloca o homem em pé de vantagem. Verdade. O homem é o ser supremo, ele é o provedor, o procriador, o protetor. Mas cabeça, você sabe, né? Me fala que a gente tem que andar atrás ou do lado. Mas você sabe que nem todos os homens que não atingem essa meta, por que a gente chama de tóxica? Esse homem se sente frustrado, sente ou não sente? O homem que não pode chorar, eu não sei se eu posso usar aqui todos os termos, mas eu vou usar. O homem que não pode falhar na cama, que não pode broxar. Por que a gente cria filho dizendo que não pode chorar, Roberta? Pois é, não, eu crio meu filho, falo, pode chorar, ser sensível, não mata ninguém, entendeu? Pode, o meu filho, graças a Deus, eu crio ele bem diferente. O homem, ele pode, se surgir várias mulheres na frente dele, ele tem que pegar todo mundo. Ele é considerado garanhão. Mas se a gente pega todo mundo, a gente é considerado o quê? Fica até chato eu falar. A gente tem outro nome. Exatamente. Então, assim, eu sei quem sou eu para querer mudar isso. Assim, é meu sonho, mas a gente planta uma sementinha. Mas aí, como é que eu faço? Qual é a minha linguagem? E do jeito que eu estou falando com você agora, eu vou diminuindo a voz, que é como eu faço com eles, porque eles levantam a voz, são 15 contra 1. Eu acredito.
Amiga, levanto a voz, mas assim, eu vou no meu jeitinho e tem dado muito certo. Porque assim, o tribunal estipula os 8 temas, que eu nem terminei de Uhum. falar, eu vou falar rapidinho, assim. Os 8 temas são, eu falei para vocês que a gente fala sobre família, o CAPS-AD que vai lá dentro participar e Rogéria, minha parceira, ela não falta em um grupo meu, sobre a lei Maria da Penha, no quinto encontro, aí vai um defensor. Roberta, eu sou a favor de trabalhar sempre, de fortalecer a minha rede. Ninguém é Sim. dona de tudo sozinho. A gente sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Não, com certeza não. Lugar, isso que a gente está fazendo agora, sabe? É uma fortalecendo a outra, você com seu conhecimento, eu com o meu, a gente vai juntar e vai fazer uma coisa grande, aí a gente vai longe. E eu gosto de trazer para os meus grupos parcerias. Eu gosto de fazer parceria. Eu conheci a Rogéria visitando o CAPS-AD, institutos psiquiátricos, a coordenadoria, que é um braço direito, a Secretaria de Sim. Assistência Nova Iguaçu, da qual eu passo. Eu também trabalho bastante junto com a Secretaria de Assistência, Coordenadoria de Mulheres, é sempre um trabalho muito maravilhoso. A gente precisa, não precisa, Roberta? Muito, muito. Fala, Roberta, por onde que eu continuo daqui falando? Enfim, ó, então passou nesses, Sim. para terminar. Aí a gente fala sobre família, mas a família é saber como esse homem vive. Porque o que a gente repara? Quando esse homem é sozinho, ele não confia em ninguém em casa, ou não tem nenhum amigo, Uhum. a gente sabe que o que a gente não coloca para fora, a gente implode. Tem mais chance de Sim. agressão. Então a gente trabalha isso. E no meu grupo, o que eu faço? Eu não posso dar o meu telefone para todo mundo, apesar que eu distribuo meu telefone para expostas vítimas e alguns homens. As pessoas me criticam, amiga, mas foi a forma que eu encontrei. E eu Uma nunca vou forma de também criar facilitar. uma certa confiança e facilitar o teu trabalho, não é isso? Olha só, aí o que eu faço com os homens? São 15. Eu estimulo que eles formem um grupo no WhatsApp e eu fico com o telefone de um. Se eu te falar Hum, esse um, eu consigo ajudar vários homens. Aí esse um me liga sempre que alguém precisa. Agora, na pandemia, eu ajudei horrores, mas eu tenho um cartório, um juiz que me apoia. Hoje em dia, remotamente a gente consegue trabalhar. Às vezes as pessoas precisam de uma informação para evitar uma violência, sabe? No toque das nossas mãos. Então, não tem como deixar hoje em dia a rede longe disso, a internet longe não tem disso. como, porque como você falou, essa pequena informação, essa pequena gotinha caiu lá e salvou, pode estar salvando muitas vidas também, né? Então a gente não pode pensar que se o trabalho está indo aos poucos, não está atingindo, mas está atingindo, está sendo fortalecido, você está salvando famílias inteiras, E né? agora, na pandemia, qual é a ordem social do município, por exemplo? A ordem social é o isolamento. É o isolamento. As mulheres ficaram presas com seus agressores. E qual é a ordem de quem sofre agressão? Sair de casa. Uma ordem vai contra a outra. Essas mulheres tiveram mais dificuldade de registrar a ocorrência, de pedir ajuda, porque ninguém queria abrir as portas. Então, assim, eu deixei Sim. minha rede aberta como muitas pessoas fizeram isso. A coordenadoria em Nova Iguaçu, gente, depois, se tiver como a gente colocar esses contatos, eu vou colocar. A coordenadoria, ela não parou em nenhum momento. E Não, ela eu vejo o trabalho de vocês, a coordenadoria trabalhando incessantemente, eu vi. nota, atenderam presencial, a delegacia também. Mas por que aumentou? Os números aumentaram cerca de 40%. Sim, Agora, por quê? Porque elas estão presas com os agressores dentro de casa e dentro de casa muito. Os que usavam álcool e drogas fora, estão usando aonde? Dentro de dentro casa. de casa, dentro Pois de é. casa. Aí Deixa eu te eu, fazer uma pergunta. sim, Você falou sobre tudo isso. Você tem assim algum caso dessa, vamos supor, não é reabilitação que se fala? Algum caso que você possa citar positivo de alguma família que vários. Vários. é. Ah, eu gostaria de ouvir. Se eu falar para você, por exemplo, eu distribuo meu telefone para as meninas, né? E para alguns meninos também. Ai, que bom. E assim, quando eu recebo deles, por exemplo, teve um que não sei nem se ele vai estar me assistindo. Ele traiu a esposa com a melhor amiga Uhum. que faziam parte de uma igreja. Nossa. E essa mulher não quis ficar com ele. Aí ele virou para mim, cheio de razão. Olha, dona Joelma, a minha mulher me largou só por causa de uma saidinha. Aí ele pensou que você dá razão para ele. Eu falei, olha só, eu não tiro a razão dela.
Ele ficou chocado comigo na hora. Chocada. Depois ele falou assim, a gente ficou amigo no celular. Assim, eu falo com ele, hoje ele já mandou beijo pro meu marido, pro meu filho, mas ele fala para mim, Dona Gelma, a senhora me ensinou a ser homem. Roberta, a gente tem que falar a verdade, eu não tô lá para passar a mão na cabeça de ninguém, Na não. cabeça de ninguém, é verdade. A gente não pode fazer isso. Né? Não, eu perguntei para ele. Até porque se aconteceu isso, alguém passou a mão na cabeça dele a vida inteira e gerou essa pessoa, né? E hoje tem esses hábitos, eu creio. Se fosse ao contrário, Roberta, eu falei para ele, e se fosse a sua esposa que tivesse te traído com o teu melhor amigo? Sabe qual é a resposta em geral de todos eles? Eu matava. Não. A resposta normalmente dos homens é que vai arrebentar. Geral, que não é o caso das meninas. Então, assim, ó, esse é um dos casos de reabilitação. Ou assim, ó, tem outro rapaz que eu acompanho que não deu certo o casamento, eles se afastaram e ele passa um videozinho mostrando a casinha. Tinham a casa os dois, ela ficou com a casa principal, na parte de trás ele construiu a casa dele e tá tão bonitinho, ele fala assim, Dona Gelma, hoje eu tenho paz. Às vezes eles não conseguem romper o ciclo da violência doméstica. E o nosso papel é mostrar exatamente isso, que ninguém precisa, Roberta, viver nesse inferno. Não. Você é bem material, sabe? A casinha dele ficou pequenininha, ela ficou com a casa principal, mas eu falo, pensa que você está deixando seus filhos. Então, o nosso papel é estimular que seja rompido esse ciclo e mostrar que é capaz, que é possível, sim, a gente ser feliz, de um jeito ou de outro. Então, assim, tem vários exemplos positivos. Normalmente, os negativos é quando envolve drogadição ou problemas psiquiátricos e que esse homem não faz nenhum atendimento. Então, a tendência desse homem foge da nossa alçada. A gente não vai fazer milagre em 8 encontros, até porque não é um grupo psicoterapêutico, gente. Eu reforço, eu ressalto. Tem um viés terapêutico. A gente precisa de encaminhar esses homens para a rede, mas eu não sei se vocês sabem, acredito que sim. Eu sempre peço ajuda, eu peço ajuda político, e ao nosso RP não existe um local, não sei se vocês sabem, em Nova Iguaçu, para encaminhar esses homens, como existe para as mulheres. Existe a Coordenadoria de Políticas para Mulheres. Para os homens não tem um local. Não tem, né? Não, eu encaminho para as universidades, mas para algumas clínicas da família, mas vocês sabem que a filha é de 1 ano. E às vezes muita demora, né? E às vezes a urgência é maior. Roberta, a minha luta é que tem um espaço que a política haja na prevenção, que seja uma justiça, uma política progressista, agir aqui na prevenção. Se só prender e resolver, se tinha tanta gente presa? Não resolve, né? A gente tem que trabalhar de uma outra forma. Então, assim, ressaltando de novo, cuidar deles, dar atenção para esses homens, é cuidar da gente. E criar esse espaço também é cuidar da gente também. Para terem um espaço de referência, um ponto de referência que não tem. Eu acabo sendo a referência lá, por isso que eu dou o celular. É uma forma de não se perder, né? De não perder o trabalho, de continuar dando assistência. É o seu espaço dentro de uma rede social para cuidar disso tudo. É usar a rede a nosso favor e a favor das pessoas, tentar ajudar hoje, ainda mais nessa época de pandemia, que agora que o fórum está voltando, mas com horário reduzido, o atendimento presencial. Então, assim, remotamente a gente conseguiu ajudar muita gente. E eu fico feliz com o seu trabalho, né? Estou aqui encantada, maravilhada assim pelos relatos, né, que você fez. Eu acredito que quem estiver na live aí também, né, obteve um pouco mais de informação sobre a escola dos homens, sobre como é feito o trabalho, e que Nova Iguaçu está aí na luta, né? E tendo você como uma profissional incrível, que estou conhecendo agora, e eu agradeço, né, a sua explanação, a sua explicação, e espero que esse trabalho cresça e que realmente consiga criar esse espaço para que os homens possam se reunir e possam ter um lugar que a gente possa trabalhar e que esse trabalho possa crescer, né, cada vez mais, né, porque a violência só aumenta, então a gente precisa trabalhar mais pesado em cima disso, né? Sim, Roberto. É isso. Muita gratidão, Joelma. Obrigada pela oportunidade. Se depois alguém quiser assim, tirar algumas dúvidas, se me procurarem nas redes sociais, Roberta, eu sempre respondo depois das lives, tá bom? Eu me coloco à disposição. Sim.
É até bom depois, né, ver com a Vera e com a Rogéria para colocar aí para as pessoas algum link da sua rede social para a gente acompanhar. Eu acho bacana, a gente poder também ter mais contato com você. Obrigada. Eu que agradeço. Então, eu vou agora passar a palavra para a próxima palestrante, né? Muito obrigada, Joelma, gratidão, você é maravilhosa. Você foi maravilhosa, obrigada. Obrigada a você também. Então, eu vou passar a palavra para Tatiana Fernandes, né? Que é outra profissional maravilhosa, né? É psicóloga formada pela FRJ também, né? Trabalha com a questão da saúde mental e é uma residente multiprofissional da área de saúde. Né? Então, eu passo a palavra agora para Tatiana Fernandes. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde, Roberto. Obrigada pelo carinho. Queria agradecer o convite, agradecer o carinho das meninas que me chamaram. Né? Enfim, eu trouxe alguns dados para a gente começar a discutir, né? Para a gente lançar aí uma fotografia, né, sobre a questão da violência contra a mulher. Bom, inicialmente, né, eu comecei a lidar, na minha prática, encontrar a temática da violência contra a mulher antes de trabalhar especificamente com isso. Eu trabalhei durante um período no CREAS de Magé, no PAEF, né, na proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos que já que estão vivenciando, passaram por alguma situação de violência. Bom, isso me fez ter essa experiência de trabalhar com mulheres vítimas de violência. Só que essa questão da mulher, a questão de gênero, eu já tinha alguns recados importantes quando eu trabalhei antes com criança, em situação de acolhimento institucional. E depois, quando eu vou trabalhar no ambulatório, eu continuo recebendo vários recados dessa situação das mulheres vítimas de violência. Bom, eu lembro que no abrigo, quando eu trabalhava no abrigo, era sempre uma criança que era acolhida institucionalmente, né? Na verdade, a gente não usa nem abrigo, a gente fala em unidade de acolhimento institucional. Eu me lembro das crianças chegarem e sempre uma mãe que era culpada pela situação daquela criança, porque ela saiu, porque ela fez aquilo, e que era a única pessoa, a única responsável, né, e responsável no sentido aí, né, a única que poderia tirar a criança dali, então ela tinha umas tarefas para cumprir. Então eu me dei conta que, quando eu trabalhei com criança e adolescente, que é um dos grandes campos de pesquisa que eu atuo, que eu gosto, que é onde eu me encontro muito, né, na saúde mental da infância e da adolescência, é que não existe criança, né, não tem como trabalhar com criança e com adolescente sem se deparar com a questão da mulher, né, da mulher na nossa sociedade, sem se deparar com as questões de gênero e sem se deparar com a questão da violência. Então, por mais que eu tenha tido, a minha experiência tenha sido com mulheres vítimas de violência no PAEF, atendendo essas mulheres em atendimento psicossocial, nas unidades de acolhimento institucional, que eu trabalhei com crianças, e num ambulatório de saúde mental, que eu atendia criança, adolescente e mulheres, isso também chegava, né? A violência contra a mulher chegava também, deixava ali os seus rastros, né? Então, muitas vezes eu chegava no final do dia de trabalho, a gente preenchia uma planilha de produtividade e só tinha mulher e criança, né? Ou era assim, 90% de mulheres e crianças. E eu sempre brincava, parece anal das mulheres nervosas, loucas, desequilibradas, e das crianças agitadas, nervosas, rebeldes e agressivas, né? Que interessante, né? Numa sociedade patriarcal, num modelo racional de homem, né? O homem branco, racional. Racional. Né? Um modelo machista. Heteronormativo, religioso. Heteronormativo, religioso. E, claro, as mulheres nervosas, loucas, desequilibradas, desatinadas, e as crianças agitadas, agressivas e rebeldes, né? Ia lá, não, ali das crianças e das mulheres. Claro que isso também a gente pode pegar várias dimensões, como as mulheres procuram mais ajuda do que os homens, né? Tem vários olhares, mas isso me chamava muito a atenção. Bom, eu vim trazer uns dados para a gente poder ver o tamanho disso, um retrato disso, e eu vou contrapondo com algumas coisas da nossa cultura, com algumas frases da nossa cultura. Vamos lá. Na Folha de São Paulo, no ano passado, em 2019, saiu um levantamento do Ministério da Saúde,
que apresentou que a cada 4 minutos, pelo menos uma agressão é cometida por homens contra as mulheres. Então, olha o tempo que a gente está falando aqui, né, que a gente está aqui dialogando, que já tem uns 30 minutos ou mais, né, 35 minutos, quantas mulheres já foram agredidas, tá? Outra coisa, conversando com o tema, né, com o corpo, mal-estar na sociedade, que corpo é esse, né? Que ao andar, ao circular, que mal-estar é esse que esse corpo feminino, esse corpo da mulher, esse corpo que performa a feminilidade, traz para o social? Visto que, né, qualquer mulher, eu acho, né, qualquer é muita gente, mas quem nunca entrou num ônibus e quando o ônibus vazio tinha uma outra mulher, você vai fazer um caminho, um trajeto maior, você escolhe sentar do lado de uma outra mulher. Acho que aí, mas grande parte das mulheres já passou por isso. Quem nunca, andando pela rua à noite, olha para trás quando vê que é uma mulher, relaxa, né? Por quê? Que mal-estar é esse, né? Que o meu circular gera em mim e gera no outro. O que acontece que faz com que dos homicídios que ocorreram contra, né, dos homicídios dolosos de mulheres em 2018, 29,6% são considerados feminicídios. O que é um feminicídio? É quando o homicídio é praticado contra a vítima, mulher, e a motivação ocorre pela violência doméstica ou intrafamiliar ou pela condição dela como mulher. E aí a gente pode pensar até mesmo numa subnotificação, porque ainda se atrela o feminicídio ainda à vida privada, ao ambiente doméstico, não reconhecendo ainda os casos de feminicídio que ocorrem no espaço público, na cidade, né? Então, a gente precisaria fazer mais perguntas, né? Quando uma mulher morre, a gente precisa perguntar, ou ela morre ou ela é agredida, se fosse um homem, será que morreria? Né? Eu acho que essa pergunta ela sempre tem que estar com a gente. E se fosse um homem? Né? A gente vai ter aí também o quanto essas violências de gênero, por exemplo, a gente teve o massacre de Suzano e o massacre de Realengo. E aí a gente pode explicar esses dois massacres em escolas por vários olhares, e acho que nenhum invalida o outro, tá? Mas um dado muito interessante era que, né, tanto o Wellington quanto os meninos do massacre de Suzano, eles faziam parte de fóruns de incels, né, que são fóruns de homens celibatários, involuntários, que são fóruns que disparam misoginia, ódio, né, em relação à mulher, que traz aí, inclusive, depois do massacre de Suzano, os meninos foram parabenizados nesses fóruns, inclusive com pena que não matou mais mulher. Então, isso estava ali também. Isso causou? Não estou dizendo isso, mas isso é um ângulo também, uma perspectiva de olhar as coisas, né? E aí a gente pode dizer, né? Todas somos mulheres, eu posso dizer assim, nossa, mas isso nunca aconteceu comigo, né? Quando estava uma discussão de vagão para as mulheres, você via muitas pessoas, muitos filósofos, muitos sociólogos, é um absurdo, né? Ter um vagão só para as mulheres. Só que a gente precisa pensar, quem anda de ônibus, né? Qual é a cor e a classe dessas mulheres? E olha que dado interessante, né? Não estamos todos no mesmo barco, né? O perfil de raça também das vítimas revela maior vulnerabilidade das mulheres negras. Elas são 61% das vítimas, contra 38,5% das brancas, 0,3% indígenas e 0,2% amarelas. Então, quando a gente vai falar de violência contra a mulher, é preciso também que a gente considere os recortes de raça, de classe social e de orientação sexual também, né? Dada aí a violência que sofrem as mulheres lésbicas, bissexuais, aí, que estão aí, que têm aí o seu acesso, a sua circulação aí impedida, né? Um outro dado. A família, né? Família, o que é família? A casa. A casa é um lugar sagrado. Olha o que é isso que a gente vai quando a gente fala de família. Vai lá no Google, bota lá família, né? Ou os grandes discursos, né? Essas feministas, né? Esqueci de dizer, eu também sou feminista. Elas querem acabar, né, com a família, elas querem acabar com a tradição brasileira. Bom, a família, quando era desestruturada, quando era estruturada, não tinha essa violência. A família estruturada como mãe, pai, filhos, né? Casal heteronormativo. Ou quando acontece alguma coisa com a mulher, se ela estivesse em casa, não teria acontecido isso. Por que ela foi para a rua? Pois bem,
Os dados indicam, de 2018, que 65,6% dos homicídios, né, de mulheres aconteceram na residência, o que vai trazer ainda, né, o quanto o feminicídio está ligado à violência doméstica. Os registros permitem identificar a relação do autor do feminicídio com a vítima em 51% dos casos. Então, dos casos, né, de feminicídio, a gente pôde observar que existia a relação entre o agressor e a vítima, né, o autor do homicídio e a vítima. E desses, 88,8% dessas mulheres assassinadas foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. Né? Tem algumas pesquisas que trazem um dado muito interessante, que essa tendência, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas esse grande número de mulheres mortas pelo ex, né? Que isso tem tudo, né? O que é isso? O ex, né? Como se a mulher fosse dele, muito ligado à questão da propriedade. Bom, a mulher não tá só, né? Não é só da violência do homicídio. A mulher também, quando ela circula pela rua, uma das suas preocupações é a violência sexual. Bom, existe uma pesquisa da Pesquisa Nacional de Vitimização da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que foi feita em 2013, e diz que 7,5% das vítimas de violência sexual notificam a polícia. 7,5%. Menos de 10% fazem a notificação. Tá? Isso é muito interessante, né? Vamos aos dados? Um parlamentar, né, um antigo parlamentar, na época que era parlamentar, hoje atual presidente do Brasil, ele por 2 vezes disse para uma mulher: jamais iria estuprar você porque você não merece. Inclusive, uma vez estava sendo televisionado, sem nenhum constrangimento e com muita naturalidade. Interessante que esse parlamentar, um deputado na época, né, diz isso num contexto que, de fato, 81,8% das vítimas são do sexo feminino. E dos autores, 96,3% são homens. Então, quando ele diz eu não te estupraria porque você não merece, né? Ele está dizendo mesmo do lugar dele, porque são os homens que estupram e as mulheres são estupradas. Bom, ainda descendo aqui nos dados, uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2016 mostrou que 43% dos brasileiros do sexo masculino com 16 anos ou mais, eles acreditam que as mulheres que não se dão respeito são estupradas. Então, uma mulher, né, quase metade dos meninos, dos homens, né, meninos não, homens, né, do sexo masculino com 16 ou mais, eles dizem que as mulheres, né, são estupradas porque elas não se dão respeito. Interessante, porque dos estupros que ocorrem, 63,8% são contra vulneráveis. São contra crianças e adolescentes até 13 anos. Né? Vulnerável é pessoa com menos de 14. Então, seriam crianças que não se dão respeito. Né? 63,8%. Esses dias eu estava assistindo um documentário que eu coloquei também na minha lista de indicação, que é Em Nome de Deus, do João de Deus. E aí o prefeito da cidade, amigo do João de Deus, né, diz uma frase assim, que o João de Deus nunca teve problema, que o problema dele era mulher. Porque mulher é bicho bom, mas é bicho do cão. A mulher é danada para fazer o bicho pecar. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, está tendo um pagode aqui na frente da minha casa, né? A minha enteada até brincou que já descobriram a vacina da Covid. Eu falei, acho que eles estão comemorando. Então, se descobriram, me avisem, por favor. Já estão comemorando e a gente está trouxa em casa, né? Mas assim, acho que pode atrapalhar, mas só para avisar, estou tentando, que fechei tudo, mas enfim. Enquanto eles fazem churrasco, a gente está trancado em casa. Bom, essa frase dita por, acho que foi um ex-prefeito lá, né, lá de Goiânia, eu acho. A mulher é bicho bom, mas é bicho do cão. A mulher é danada para fazer o bicho pecar, o homem pecar, né? Então, a gente vai ver, né, que essa mulher que ele está dizendo, 26,8% são crianças que tinham no máximo 9 anos, né? Se observarmos a idade considerada para estupro de vulnerável, a gente tem 53,6%, né, com no máximo 13 anos. E até 17, 71,8%. Outra coisa que a gente diz também, que é muito comum, não fale com estranhos. Olha lá também, ó, conversa com estranhos, fica na rua, circula. Bom, em relação ao vínculo da vítima, né, de estupro com o abusador,
75,9% das vítimas possuem algum tipo de vínculo. Parentes, companheiros, né? Pessoas ali que a criança, o adolescente, ou a mulher tem alguma familiaridade, tá? E é muito interessante que recentemente saiu uma frase muito divulgada que era criança não namora. Tenho sérias críticas, acho essa frase muito ingênua, na verdade, né? Principalmente a partir de um certo olhar do que é namoro, do que é criança, né? Da minha consideração. Mas é interessante, né? Porque a gente fala criança não namora, a gente não tem que dizer isso para criança. A gente tem que dizer adulto não namora criança, porque é o adulto que é responsável. Né? A gente tem um pacto geracional que os adultos cuidam das crianças. Não é criança não namora, criança, né, é outra coisa. Adulto não namora criança. Não é possível. Né? Assim, existe um pacto geracional de proteção dos mais velhos com as crianças. Né? Nosso pacto social em relação às gerações é esse. Um dado para fechar aqui, né? Mulheres não gostam de política. Elas não se interessam, elas não gostam. Pois bem, em 2018, em março, a vereadora Marielle Franco foi morta a tiros dentro do carro. A deputada do mesmo partido, Thalíria Petroni, também foi vítima 2 vezes, né, que a gente sabe, de ameaça de morte. Inclusive, na Dark Web, existiam, né, conseguiram encontrar, inclusive, planejamento da morte da Thalíria também. Tá? Além da sua morte, né, física, da sua morte, depois da morte de Marielle, a gente teve aí, né, a tentativa do massacre aí, do nome Marielle, né, um massacre simbólico do nome, do que ela carrega. Né? Então, a gente viu ali uma desqualificação da vítima. Fake news dela com Marcinho VP, dizendo que ela engravidou com 16 anos, foto dela no baile funk. Tentativas de quê? Pela via da sexualidade, desqualificar a vítima. Né? Que é isso que se faz também nos quadros menores. Tatiana, Oi, a imagem está a sua imagem está um pouco. Então, essa questão da desqualificação, né, nossa, no atendimento, quando a gente sofre algum tipo de agressão, seja em casa, ou seja no ambiente de trabalho, porque eu vou até relatar uma coisa aqui que aconteceu comigo há um tempo, trabalhando, né, porque também trabalho aqui em Nova Iguaçu, e eu fui praticamente agredida por uma pessoa que estava utilizando o espaço público, e eu fui para a delegacia na época, passei o dia inteiro lá, e eu fui muito mal atendida, na verdade, porque as pessoas, você vai para a delegacia de mulheres, é que só descer aqui e vai lá. Aí cheguei lá em cima, expliquei a situação, e chegou uma hora que parecia que quem estava me atendendo estava tentando me persuadir para eu dizer que eu tinha algum vínculo com aquela pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Você tem certeza que você não tem nada com essa pessoa, que você não sabe? O que você fez, né? O que você fez para ele? Para ele, tipo, não é possível, né? O que você fez pra ele? E eu estava... Né? Sabe? E foi muito constrangedor para mim, porque eu nunca tinha passado por isso, e eu chegar numa delegacia com um problema desse, né? E a pessoa ficar, você não tem certeza? Aí você fica assim olhando, fala, não, tenho certeza, olha, só que não é aqui que você vai ser atendido, você vai ter que descer e vai ter que ir lá na frente falar com o delegado lá na frente. Aí fui lá. Aí o outro que me atendeu falou, olha, querida, eu acho... Aí abriu lá, viu a ficha da pessoa, olha, ele não tem nada, aquela pessoa que você falou, é aquela pessoa branca, heteronormativa, tem família boa, né, enfim, sei lá por que ele cometeu isso, mas eu posso te garantir que isso aí não vai dar em nada, tá? E aí eu fiquei preocupada porque eu continuei no meu local de trabalho, né? E essa pessoa está por aí. Um certo dado dia, acho que foi há 2 meses antes da pandemia, eu tive o desprazer de ver essa pessoa entrar lá e eu não pude falar nada. E ela olha nos meus olhos e sabe que eu sei quem ela é e, enfim, né? E a impunidade se vai. E assim... mais uma violência. E eu fiquei nessa situação, porque como, né, eu fui orientada lá, quando eu fui atendida na delegacia, que, felizmente, olha, esses casos assim, sabe? Então, assim, poderia ter me gerado uma coisa muito pior, né? Poderia ter acontecido algo pior.
E aí, o que também me deixou bastante constrangido e triste é porque você sofre esse tipo de violência e você chega num lugar, ao invés de você ser acolhida, você é constrangida com a pergunta desse nível, né? Então, é isso. E esse relato pessoal, né, Roberta, ele vem muito ao encontro desse 7,5% de notificação. Por que as mulheres não falam, né? Isso que você está trazendo, para mim, fica muito claro por que são 7,5% que vão lá comunicar, né? Porque para passar por isso, e você com uma certa interesse, assim, né? Inclusive te pergunto se você tem certeza do que você viveu, quase te desmentindo, né? Você não está louca, né? Sim, você não está imaginando, né? E aí qualquer pessoa ali, talvez, desistisse, né? Desistisse, sairia ali, enfim, antes, né? Até de chegar ali. Eu mesma, eu só confesso para você que eu não desisti porque eu estava acompanhada dos meus amigos de trabalho, chefes, tudo. E aí fiquei lá naquela situação, enfim. E aí eu mesma, depois, quando o fórum me ligou, eu preferi não dar andamento. Eu mesma preferi não dar andamento. Porque eu continuo no mesmo lugar e a pessoa está solta por aí e eu vejo essa pessoa, entendeu? Então, para mim. Inclusive, te disseram que ia dar em nada, né? Nada. Se desse nada, ainda ia ser melhor, porque ainda pode acontecer algo pior com você, né? É isso, pois né? É. Se desse nada, ainda é pior. É complicado isso. Sabe, você está contando de uma pessoa normal, né? Uma pessoa que está transitando, uma pessoa sem ficha, um homem branco, um homem que está ali exercendo, um homem de bem, né? Vamos pegar um cidadão de bem, né? Sim. E aí isso coloca para gente, né? Esses dados que eu trouxe seriam monstros, doentes, pedófilos, psicopatas, né? A gente vai tentando nomear aí esses homens, né, que praticam isso. Porque olha que interessante, né? Esses homens, esses acontecimentos que eu trouxe, né, assim, esses acontecimentos, essa tragédia que eu trouxe, esses números, né, eles vão radicalizar, né, os signos, valores, comportamentos, símbolos da nossa cultura. Uma cultura misógina, que tem a sua fundação no ódio pela mulher. No ódio pela mulher. Né? Olha, gente, a gente vê Adão e Eva, né, livro de Gênesis. Quem é Eva? Né? Primeiro que Adão é feito à imagem de Deus e Eva sai da costela de Adão. É um corpo, né? Sim. Eva é a tentação, né? Ela vai lá, ela carrega em si a tentação. Ela é amiga do demônio, né? Amiga da serpente. E isso ainda, nós ainda estamos nesse lugar, perseguimos os homens, né? Como a grande perseguidora dos homens, né? Como aquela que traz em si, né, a sedução, a enganação. Olha, né, coisas a gente pode falar da mulher hoje. A gente pega várias frases aí dizendo da mulher que ela seduz, que ela engana, que mulher é um bicho... Como é que fala? Mulher é um bicho... Esqueci, tem até uma palavra que usam, né? Ainda bem que eu não me lembro, enfim. Né? Colocando aí, desde a fundação da nossa sociedade, o peso da culpa, da perdição, né? A gente está até, de acordo com o livro de Gênesis, a gente estaria, né, atrás disso até hoje, por conta de Eva, né? A perdição da humanidade se deu por conta de Eva. E a gente só consegue alguma redenção à mulher na figura da Virgem Maria, que tem a maternidade sem ter tido relação sexual, porque não é possível uma mulher, a sexualidade feminina. Não existe lugar, né, para o desejo sexual feminino, né? Maria só entra só é possível para Maria algum lugar porque ela não traz em si o signo da sexualidade feminina, né? E quando a gente vai olhar a história, né, eu acho muito importante, né? Na própria Grécia, Pandora, que vai abrir a caixa de Pandora, trazendo os males aí, né? Pandora. Quando a gente vai estudar os deuses mitológicos, a gente vai ver esse lugar ocupado pela mulher, né? A Maria Lúcia Homem, uma psicanalista, ela traz uma questão muito interessante, né? Que a mulher, a relação entre o homem e a mulher, né? A gente fala, o falo, né? Na psicanálise tem toda uma construção, não é o pênis, né? Assim, a gente não vai reduzir a isso. Mas se a gente for pensar no pênis ereto, né? Que é o símbolo de poder, o símbolo fálico, ele só é possível porque se dá com o outro. O homem não teria controle nem sobre o próprio pênis, né? E a mulher seria a projeção, aquela que denuncia o desejo que reside nele, que ele não tem controle em si, né? Que ele não consegue reprimir, né? A mulher denunciaria, né, na cultura ocidental, seria uma projeção dos desejos que o homem não consegue controlar. Que não é possível, né? Assim, quando a gente fala do controle que a gente tem
numa cultura de um homem racional, que controla si, que é dono de si, né? O que é esse pênis que fica ereto a partir de um estímulo de uma mulher ou de qualquer outro objeto, né? É muito interessante, até quando a gente vai estudar a questão da homossexualidade, né, as práticas homossexuais, elas ocorriam com certa frequência na Grécia, e isso era uma prática, só que não podia performar feminilidade. Então, assim, homens podem ter relações sexuais com homens, mas homens não podem ficar performando aí o lugar das mulheres, né? Ter símbolos aí da feminilidade, né? Porque isso é visto como algo ruim, algo que não se deseja. Como assim um homem quer se parecer com uma mulher? Isso é clássico, gente, né? Ah, pode até namorar outro homem, mas precisa ficar rebolando, né? Precisa ficar usando essas roupas, né? A gente até aceita até certo ponto. E não tem como, né? A gente, eu sou psicóloga, e aí na formação de psicólogos, não tem como psicólogos serem formados sem ter essa discussão de gênero, né? Sem uma conversa com a história, com a sociologia, com a antropologia, né? O que é o gênero? Porque, né, até quando se recorre à biologia, né? Ah, mas homem é homem, mulher é mulher, a biologia, né, é natural. Bom, se a gente for para o natural, vamos pegar aqui, né? Até mesmo a diversidade dos órgãos sexuais. Os caracteres sexuais, tem homens que não têm aquele pomo de Adão, né? Então, quantos corpos são diversos, né? As pessoas que nascem intersexo, que tem, né, ali teriam os dois órgãos sexuais, e ligar toda uma performance, né, uma construção de feminilidade e de masculinidade ao fato daquele sujeito nascer com um órgão, né, com um pênis ou com vagina. Né? Então, é necessário que a gente possa discutir isso, como foi construído, e entender, né? Poder voltar e entender como é construído, o que está nessa base da nossa cultura. Né? Que a mulher é frágil, a mulher tem que ser mãe, a mulher cuida, a mulher tem que ter jogo de cintura, né? O homem é que tem o poder. As mulheres, inclusive, teve esses dias que eu estava vendo um psiquiatra que falou que o Collor ganhou, né? O Collor porque as mulheres votavam e elas ficaram seduzidas, né? Porque a gente é só isso que a gente faz, né? Enfim. E aí, né? Essa discussão de gênero é fundamental a gente poder entender que a gente nasce com um pênis ou com vagina, em alguns casos, né? A gente tem aí nuances. No próprio reino animal, a gente tem, né, os animais que, né, que performam, que têm relacionamentos homossexuais, inclusive animais transgêneros. Olha que interessante, né? A biologia já traz. Então, até esse retorno para a biologia, ele é fake, né? Ele não se sustenta. Né? E quando a gente atribui uma série de características do mundo feminino e do mundo masculino a um órgão, a gente nasce com os órgãos e com os caracteres. Mas com isso, né, é construída uma bagagem. E no estudo, na formação do psicólogo, é importantíssimo que ele possa ter acesso a essas teorias, ter acesso à história, para que ele possa entender, desnaturalizar, né, as naturalidades, o que para a gente é porque é. Né? Enfim, só fechando a fala aqui, que eu acho que eu já estou acabando, não tem que acabar. A gente tem algumas perguntas, Tatiana. A gente já tem umas 3 ou 4 perguntas. Tá ótimo. Vou só terminar aqui. Na prática do psicólogo, eu vejo, sabe, Roberta, duas coisas que me preocupam muito. Uma é a medicalização, tá? É a gente reduzir aquela mulher que traz uma história de múltiplas violências a um diagnóstico de depressão, ansiedade. De acordo com o DSM, que é o nosso manual de diagnóstico de transtornos mentais, tanto os transtornos ansiosos quanto o depressivo são de 2 mulheres para um homem. E algumas pesquisas no Brasil vão reforçar que isso ocorre mais com mulheres do que com homens, né? E existe toda uma tentativa de dizer que isso é biológico, que seriam os hormônios, que é culpa do estrogênio. É sempre o hormônio, né? Como era o útero, né? O útero que se move, né? Uma coisa que você falou no início, que eu achei bem interessante, né? Essa coisa do atendimento que você faz e chega lá, tem sempre uma mulher ou uma criança, e a criança está agitada, está isso, né? Aquela criança que convive ali naquele ambiente agressivo, em que possivelmente observa a mãe sendo agredida pelo pai, ou sei lá, pelo padrasto, ou namorado, quem quer que seja, né? E essa mulher, além de acumular todas essas agressões, ela ainda tem que conseguir cuidar do seu filho,
né? E ela nem está conseguindo nem dar conta de si mesma, de todas as coisas que ela está sofrendo, e talvez nem entenda o porquê que está sofrendo tudo isso, na verdade, né? Então, são acumulações que vão desencadeando, né, esses processos emocionais, distúrbios afetivos, né, ao longo do tempo, e aí ela vai parar praticamente, né, uma pessoa destruída, né, na mão de vocês. E aí eu acredito que o trabalho de vocês é incrível e assim, mas como é que é feito para poder ajudar essa mulher que tem tantas acumulações e está aí sozinha, né? Porque no final das contas a gente se vê nesse círculo da solidão também, né? Eu acho, assim, né, Roberto, assim, a gente tem que evitar de cair, eu acho que cair nesses lugares, né, da depressão, da ansiedade, não tô negando a existência desses quadros sindrômicos, tá? Que existem esses quadros sindrômicos, né? Só que a gente precisa ir além disso. O que é 2 para 1, né? 2 mulheres para cada uma que sofre de ansiedade e depressão. Além disso, as mulheres são, a maioria, diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline, histriônica e dependente. O que isso tem a ver com a performance de feminilidade na nossa atualidade, na nossa contemporaneidade, né? Se a gente for pegar pesquisas, as mulheres são as grandes cuidadoras, né? São as mulheres que cuidam das crianças, dos seus idosos, dos doentes, né? Das pessoas com algum adoecimento, são dos doentes. Você vai ver, são as mulheres que estão ali, né? E aí você pergunta, né? O que a gente faz? De fato, a gente poder, no acolhimento dessa mulher, o primeiro momento é não infantilizar. Eu acho que muitas vezes a gente é tomado ali pela urgência da situação, né? De morte, risco de morte que tem, tá? Não vou negar que tem. Só que às vezes a gente fica tomado por isso e a gente acaba reproduzindo aquele que tutela, aquele que protege aquela mulher. Né? Aquele que tutela, que diz o que é bom para aquela mulher, que vai dizer que ela deve largar ou que não deve, que ela deve fazer X ou Y, que ela deve fazer aquilo. Então, eu acho que um primeiro passo para o psicólogo é ele poder acolher essa mulher. Né? Acolher, e eu falo que ela foi construindo, costurando aquela história, e não vai ser rasgando que a gente vai, né, fazer com que essa mulher possa se repensar, possa pensar, possa não ficar cristalizada naquele lugar de vítima. Então, quando chega uma mulher, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que é uma mulher que está vivenciando uma situação de violência, não uma mulher vítima. Não cristalizá-la nesse lugar da vítima, não estou dizendo que ela não é vítima judicialmente, que é outra coisa. Tá? Mas é apostar no protagonismo dessa mulher, é apostar que esse sujeito ele pode dizer de si, né? Ele pode dizer de si, porque senão a gente reproduz na clínica, né? Reproduz nos espaços terapêuticos a relação que ela já teve, né? E vai buscando, né? Assim, eu acho que é a gente soltando os pequenos nós, puxando ali o novelo, puxando ali o comecinho do novelo, e é muito interessante quando isso acontece, quando essa mulher vai dizendo do seu lugar, de como ela experiencia essa violência, que não é igual para todo mundo, né? Eu acho que na clínica a gente tem uma possibilidade de ver como um microscópio, a gente pode ver o pequenininho, como cada um vai se posicionando perante essa cultura, esses valores, essas questões que eu trouxe inicialmente da misoginia, né? Como cada mulher, cada um vai se posicionando, vai se conectando, né? Porque, assim, né, a partir da abordagem, né, psicanalítica, não existe esse dentro e fora, o eu e o outro, né, o eu e o outro fora, o eu, né? Existe uma fusão, até mesmo, né, a gente poder pensar nessa divisão que eu sou eu, não tem nada a ver com o mundo, a gente é constituído assim, né? A partir dessa cultura, né? Nós somos atravessados por isso, né? A gente não tem como dizer o eu e o mundo, né? Então, a gente precisa poder ver como que essa mulher se posiciona, né? Como ela poder contar a própria história, a construção desse lugar, como é que ela vê essa violência. Às vezes ela não vê uma violência. Tá? É isso que eu estava falando, porque muitas das vezes ela não sabe que isso é uma violência, né? Que ela está sofrendo algum tipo, ela não tem essa informação. E às vezes ela não se ouve. Às vezes você precisa repetir para o usuário, para o paciente, o que ele está dizendo. Né? Você disse isso, isso. Né? É um momento que ela pode construir. Né? Eu acho que, infelizmente, assim, ainda é um privilégio poder ter um lugar que a gente possa escrever, né, narrar, construir narrativas assim da nossa história, né? Então, atendimento psicológico eu entendo, mas não acho que é só, né? Eu acho que temos movimentos coletivos importantes, né? Lembra quando saiu aquela hashtag Meu Primeiro Assédio, que fez com que várias mulheres pudessem reconhecer, opa, eu já fui assediada, opa,
né? Assim, eu já fui abusada, né? Isso é abuso, né? Então, acho que a gente tem tanto no coletivo quanto na clínica, né, no individual, todo um trabalho, né, de desconstrução, de reinvenção. Para terminar minha fala, eu mandei para a Vanessa, né, um vídeo que ela vai postar, que é uma música do Francisco Euombro, que chama Triste Loucomar. Os meus alunos que estão aqui, queridíssimos, a maioria já ouviu, já viu esse clipe, que é lindo, eu indico que vejam. E ele vai dizer assim, vai ter uma parte da música que diz assim: e um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define. Nossa, essa música é perfeita. Pois é. E aí eu faço um convite que a gente possa aí desatinar as desatinadas e desatar aí os nós e que sigamos juntas aí, tá bom? Obrigada, viu? Tatiana, muito obrigada pela sua participação. Estou muito agradecida pelos dados, pela sua fala. E quero agradecer também a Joelma, também maravilhosa. Agradecer a Rogéria, Vera Lima, todos. E a gente tem algumas perguntas que ficaram aqui no chat. Aí eu vou fazer, no caso, eu vou falar aqui. Aí vocês podem dividir quem vai responder, ou Joelma ou você, Tatiana. O que vocês acham? Vai depender da pergunta, né? Oi? Acho que depende da pergunta, né? Assim, pode ser. Tá, tem uma pergunta aqui que é assim: o que vocês acham da tentativa de alteração da Lei Maria da Penha? Pode. Posso responder? Na verdade, ocorreram que a lei, quando saiu, na verdade, no início, o Brasil foi condenado, criou uma lei, na verdade, ele foi advertido. Criou essa lei às pressas e ela vem sendo aprimorada. Então, na verdade, assim, ela tem pontos super positivos, mas que não foram implementados. Por exemplo, o artigo 45, artigo 35, atribui aos estados e municípios que eles deveriam criar centros de educação. Não existe ainda. Que seriam esses locais que eu deveria encaminhar esses homens quando saísse dos encontros. Dos encontros. Não, isso, na verdade, ela tem um ponto positivo, mas não, que depende do governo. Aí depende da política pública. Programas, no artigo 45, diz que o juiz pode determinar que esses homens compareçam a programas de reeducação e recuperação. Ele é amplo, também não existe. O que a gente considera recuperação? Seria o grupo reflexivo. Mas a gente sabe, ainda mais para eu que sou psicóloga, que não é um lugar de recuperação, não é um local de tratamento. Eu não gosto quando falo que é um local de tratamento, é um lugar de reflexão. Precisa isso daí. E aí as pessoas falam, mas tem muita punição. Por que tem, por exemplo, busca e apreensão da arma do agressor? Por exemplo, hoje, independente de ordem judicial, se na comarca não existir, Nova Iguaçu tem comarca, tem fórum. Se não tiver fórum, o delegado, ele pode, e aí é prejudicial para o homem, o delegado, ele pode deferir a medida protetiva de afastamento do lar. Mas por que faz isso, gente? Porque morrem muitas mulheres e não dá tempo, às vezes, de esperar. Então, aí as pessoas perguntam assim, mas é em desfavor do homem? Nesse caso, é preciso. Se tem fórum igual a Nova Iguaçu, quem vai determinar é o juiz competente. Nos locais em que as comarcas, em município que não tem comarca, pode ser o delegado ou até o policial. Então, assim, aí pode acontecer algum erro? Pode. Tem busca e apreensão, mas tem muita coisa a favor. Por exemplo, a vítima de violência doméstica, se ela estiver correndo risco, ela tem prioridade, as pessoas não sabem, por exemplo, de matricular o filho dela no ensino até o 2º grau, escola pública, ela tem prioridade perto da sua casa, por exemplo. Traz muitos benefícios, as pessoas é que não sabem. Mas as alterações, gente, é para a gente tentar adequar. Eu não estou dizendo que tudo é perfeito, mas no momento é necessário. Eu acho que tem que atuar mais na prevenção, como aqui em Nova Iguaçu atua. Mas tem que criar esses centros e expandir isso. Não existe ainda um local suficiente. Pois é. Então... ano passado,
passado, tem uma lei que saiu ano passado, que gerou muita discussão, inclusive, que foi até um veto, né, de um governo que geralmente, que eu saio sempre contra as decisões, mas nesse ponto eu fiquei refletindo. Ele teve um veto, mas caiu o veto, que foi na necessidade da compulsoriedade de quem atender, no público e no privado, uma mulher vítima de violência, que compulsoriamente a gente já tem que preencher, né, o SINAM, né, que é informar, é dado epidemiológico, né, qualquer psicólogo ou profissional que atenda uma mulher vítima de violência, no público ou no privado, ele deve notificar para a saúde, como né, nos casos de doenças infecciosas, né, infecto-contagiosas. Isso a gente faz, mas isso é para dados epidemiológicos, tá, gente? Isso não é uma quebra de sigilo, isso é para epidemiologia, inclusive para a gente ter um retrato da situação que a gente tem. Né? É importante que a gente tenha esse retrato para poder forçar, para poder, né, fazer acontecer aí as políticas públicas, né, as delegacias da mulher, os abrigos, né, as unidades de acolhimento, né, para que a mulher possa ser acolhida, os programas direcionados à mulher. Só que eu fico muito preocupada, né, de a gente ser compulsoriamente... E aí, o que foi feito, até essa lei passou, apesar do veto, é que a gente vai ter que comunicar para fora, para o Ministério Público, para o delegado, independente se a mulher corre risco ou não. Eu acho isso muito complicado, porque eu acho que isso coloca a mulher nesse lugar, que é aquela que precisa ser protegida, ser tutelada. Não estou dizendo que em alguns momentos essa quebra de sigilo é prevista no Código de Ética do psicólogo, tá? Ela pode acontecer em caso de risco de vida, só que eu fico pensando quanto isso enseja esse lugar da mulher, aquela que precisa ser tutelada, aquela que não pode falar por si, quando um agente público faz por ela. Tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa discutir muito isso ainda, né? Porque coloca a mulher no lugar do infância, daquele que não fala, né? Que não pode decidir por si, que a gente sabe o que é melhor para ela, e a gente não sabe. Mas, Tatiana, sabe por que eu acredito? Como eu estou direto no fórum, sabe que eu acho por que aconteceu isso? Porque chegavam muitas mulheres, por exemplo, crianças vítimas de abuso, e elas não queriam denunciar, e na verdade, toda a ação, eu sempre falo para as pessoas, agredir uma mulher fora do contexto da Lei Maria da Penha, a lei é uma, a pena é menor. Porque o único crime que tem na Lei Maria da Penha é o que eu vou responder alguém que me perguntou isso da reincidência. É o artigo 24A que fala da reincidência. Os outros crimes estão escritos no Código Penal. Muitas mulheres chegam, por exemplo, aos hospitais, elas estão arrebentadas e elas não querem registrar. E, na verdade, hoje em dia, assim, todos os crimes que envolvam a Lei Maria da Penha são crimes de ação penal pública incondicionada. A mulher, querendo ou não, assim, aí eu estou falando da lei, não estou dizendo se eu concordo com o psicólogo, eu estou falando da jurídica. Na verdade, se a justiça, se o Ministério Público tiver ciência, ele vai ingressar com a ação, independente dessa mulher querer ou não. Eu não sei se é o mais correto, mas eu sei que é o que está valendo no momento. Eu acho que existe a compulsoriedade, que é muito complicada, a gente tem que fazer. Porque eu acho que um profissional competente, ele vai analisar, e assim, às vezes que eu tive que quebrar o sigilo profissional nessa e em outras situações, eu fiz isso com o próprio paciente. Né? Olha, eu estou muito preocupada, não dá para ver isso e não fazer nada. Olha o que está acontecendo, olha, o que a gente pode fazer. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado disso que vem como ajuda, como desespero, como proteção. Né? Então, eu acho que a gente pode fazer isso, né? Inclusive quando tem criança, isso aí está previsto, né? Criança e adolescente envolvido não tem escolha, tem que notificar, né? Mas isso é um diálogo importante do direito com a psicologia, né? Assim, muito. Meninas, tem mais uma pergunta e, Tatiana, tem um montão de aluno seu presente na live, viu? Dá um alôzinho aí para a galera. Eu ia agradecer no final, eu não consigo, estão fazendo Pois é. A outra pergunta é: podemos pensar que a violência contra a mulher não é somente física? Pode ser, eu respondo, mas a Tatiana também, eu sei que tanto faz. Sim. Posso responder? Claro. Eu sempre vou explicar, meninas. Por exemplo, na lei, as pessoas pensam que é um rol taxativo, não é exemplificativo. Por exemplo, fala os crimes que vêm, as agressões. Agressão física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Moral, calúnia, injúria e difamação. Calúnia, dizer que essa mulher cometeu um crime. Difamação, dizer, por exemplo, que ela é uma péssima pagadora,
é crime, não, mas está difamando a moral. Se para ela está ofendendo, dizer que ela se relaciona com muitos homens, isso é. E calúnia, injúria, a injúria, xingar a mulher. Então isso é crime? Acha sua puta, sua piranha, sua galinha é crime? É crime. Psicológica, gente, ameaça. Que eu acho que é uma das violências mais graves, a ameaça. Ameaçar essa mulher, ó, ameaçar do tipo assim, ó, não é só que vai matar, não. Ah, se você não ficar dentro de casa, se não fizer as coisas, eu não vou comprar as coisas para você, eu não vou comprar sua comida, eu não vou comprar seu remédio. Sexual, não é só. As pessoas pensam assim, é estupro? Não. Por exemplo, dizer para essa mulher que ela deve ou não usar um método contraceptivo. Patrimonial, as pessoas pensam em destruir o patrimônio, segurou as roupas dessa mulher, segurou os documentos dessa mulher, isso é tudo muito amplo. As pessoas pensam assim, patrimonial, tomou minha casa, não, segurou os documentos pessoais, menina. Então, eu acho que eu falei dos 5. Do físico, que aí o físico é notório. O físico são as agressões que deixam marca. O psicológico não vai deixar marca, o que eu considero um dos mais graves, que são essas ameaças, essas manipulações na cama, que aí entra o relacionamento abusivo e eu quase muito. Se você não fizer na cama o que eu quero, não te chamo mais, eu vou trocar por outra, ou não vou usar camisinha. Quer dizer, essas pequenas ameaças, essas pequenas torturas, que aí é uma tortura. A moral, que eu já falei para vocês, a sexual, que além de ser essa do contraceptivo que eu dei, porque muita gente não sabe, mas, por exemplo, o marido obrigar a mulher a manter uma relação sexual contra a sua vontade. Acho que eu falei das 5. Mas entende como é que é amplo? A gente fala assim, é só 5, é taxativo? Não, é exemplo. Mas é muita coisa. Aqui dentro, 5, mas é muita coisa. É mais ou menos isso tudo que eu falei. Acho que eu não esqueci de nenhuma. Não. E o quanto a violência psicológica... A morte, que não vai falar, né, que já é, e lesão corporal, grave, gravíssima. E essa violência psicológica, o quanto ela comunica com a nossa cultura, né? Você é chata, você não vai conseguir se sustentar sozinha, né? Você é louca. Olha o louca, né? O quanto, às vezes, até o diagnóstico. Você é isso aí vai colocando a mulher num processo depreciativo, ela vai ficando trabalhando assim a questão da autoestima, né? Vai acabando com toda. Né? E quando ele assim, por exemplo, quer ver? Ó, se você me largar, a gente ouve isso da Chandler, se você me largar, você não vai conseguir mais ninguém. Entende? Ele vai diminuir a capacidade, afasta essa mulher das amigas, dos parentes, isola ela dentro de casa. Corta a rede, né? Corta a rede. É isso. Cortou a rede e acabou. Diz que ela não presta, que ela é feia, que ela não vai conseguir nada sem ele. E ela acaba ela vai acostumando com aquilo, ela vai acreditando nisso. Sim. Porque como muito bem, né, Joelma, esse isolamento, como esse homem vai dizendo isso? E essa mulher passa a ter só relação com esse homem, o que ele diz para ela é a verdade, né? Como ela é isolada do social, ela não tem como nem performar de outras formas no trabalho, para que alguém possa dizer outras coisas dela. Então, tudo que ela ouve de quem ela é a partir desse homem, né? Assim, E ela vai interiorizar isso como se fosse uma verdade absoluta. Verdade, Roberta. Então, assim, foram as 2 perguntas que tinham aqui no chat, passei para vocês. Então, as perguntas respondidas, não tem mais nenhuma pergunta no chat agora, né? E aí eu vou deixar vocês, se quiserem fazer alguma fala final, deixar algum recado, deixar vocês à vontade e depois eu encerro. Tá bom. Vê aí, pode. Quem apareceu alguma coisa aqui, peraí. Eu acho que tinha mais uma pergunta. Você vê se não é eu acho que alguém perguntou sobre o que acontece em caso de reincidência. É porque passou a pergunta. Sim, passou a pergunta que eu também não consegui pegar. Eu peguei essas 2 e não consegui pegar esse caso de reincidência, sim, teve sim. A mulher... Alguma coisa... Tá, pode falar, Roberta. Não, pode falar, é isso mesmo. Teve uma pergunta desse tipo, mas eu não consegui pegar. Eu vi, passou, mas subiu. Por exemplo, o juiz deferiu medida protetiva para essa mulher. Esse homem quebra a medida protetiva. Qual é o caminho? Por exemplo, eu sempre falo que aqui vai parecer invertido. Eu sempre oriento, que é uma dificuldade grande, nem tudo aqui ainda é sistematizado e organizado. O juiz deferiu medida protetiva, por exemplo, proibiu que esse homem... Quais são as medidas protetivas? Né?
proibição de aproximação, proibição de frequentar a casa, a escola, o trabalho, proibição de contato, não é contato físico, contato por qualquer meio de comunicação, inclusive de terceiros. E esse homem se aproxima. O que ela tem que fazer? E a delegacia não é registrar outra ocorrência, registrar a quebra da medida protetiva, que eu acabei de falar, que é o único crime que tem na Lei Maria da Penha, que as pessoas pensam assim, todos os outros crimes estão na Lei Maria da Penha? Não. Meninos e meninas que falam que a Lei Maria da Penha protege. Ela só traz um crime, o artigo 24A, que é o descumprimento da ordem judicial, que esse crime pode dar de 3 meses a 2 anos de cadeia. E o que ela tem que fazer? Ele descumpriu, elas têm que ficar de posse, porque não vai dar para ver, elas têm que ficar de posse. Eu peço para elas guardarem na bolsa, passar para alguma amiga, printar no celular, que vale, a cópia da sentença dizendo que elas têm medida protetiva. Por quê? Quando elas chegam à delegacia, se elas chegam sem esse papel, às vezes o sistema não diz que essa mulher já tem medida protetiva. Ao invés de registrar como quebra de medida protetiva, eles vão registrar como uma nova ocorrência. Aí esse homem vai preso? Não vai preso. Então, em caso de reincidência, o próximo passo é executar essa prisão. Meninas, vocês pensam que não vai preso? Vai preso sim. O juiz marca vão preso. É porque às vezes elas não sabem, Roberta, que precisa, por exemplo, a gente não tem bola de cristal. Você tem medida protetiva, o seu companheiro quebrou. Se você não for à delegacia, como que eu lá na justiça vou saber que ele quebrou, entendeu? Não dá para saber. Não. Então, andar sempre com a sentençazinha. Se não puder andar, eu sei que às vezes assim, eu acabei de apanhar, não tenho como estar com essa sentença, mas às vezes elas saem com o celular ou distribui para as amigas. A gente fotografa, né? Isso, que hoje tem fotografa, deixa na casa de alguém, de posse disso aqui, ela vai registrar. Então, a residência funciona assim. E alguém perguntou aí também assim, e quando esse homem não aceita? Filha, aceitando ou não, ele vai para o grupo. Se ele não aceita, o grupo não vai ser muito efetivo para ele. Mas ele vai receber medidas protetivas em seu desfavor. Se ele descumprir, é certo, como 1 mais 1 são 2, que esse homem vai preso. Vai preso. Por bem ou por mal. A gente tenta na prevenção e tenta na conversa. Se não tiver jeito, é cadeia. Gente, 2 coisas que dão cadeia aqui. Falta de pensão alimentícia e quebra de medida protetiva. Não tem jeito, vai ficar lá. Não, vai. A gente tenta, assim, o doutor Otávio, ele tenta de todas as maneiras a gente resguardar, ele chama para conversar. Mesmo quando já tem a ordem de execução, ele marca uma audiência, Roberta, e coloca os 2 caras para ver se tem a necessidade, para ver se realmente o que aconteceu, para não pecar pelo excesso. Mas se tiver que errar para mais ou para menos, e essa mulher estiver correndo risco, o homem vai preso. Certo. Tatiana? Então, eu queria terminar assim, né, agradecendo aí o carinho aí, né, dos meus alunos aí no chat. Eu não consigo responder por aqui, mas muito obrigada, assim, eu acho que é fundamental, eu falo com as minhas alunas que sei que estão no movimento, né, dos psicólogos da Baixada, eu acho que é fundamental essa passagem para a formação delas. Assim, eu sempre falo isso, que eu fico muito feliz quando eu vejo que elas estão nesse movimento, que elas estão participando desse espaço. Isso para mim também, está na formação delas aí, enquanto psicólogas, né? Assim, eu tô falando elas, porque me parece que são só mulheres, assim, das minhas alunas que eu conheço. Então, eu queria agradecer e que a gente possa, assim, falar, né? E que esse seja algo que a gente possa trabalhar, né? Nos casos individuais, né, na clínica, como cada um vai se deixando enrolar nesse lugar, né, desvelar isso aí, né, como é que cada um vai poder fazer esse trabalho, mas também que o psicólogo ele entenda a sua posição política, né, senão a gente vai ficar enxugando gelo em consultório, né, então nós também temos que nos haver aí com a política, com o cenário político, porque as mulheres estão adoecendo, né, e o que a gente tem aí para isso, né, o que a gente oferece em relação a isso, tá bom? Muito obrigada. Joelma? Meninas, passa tão rápido, eu fiquei apaixonada. Tatiana, amei ouvir você falar, quero poder te encontrar. Roberta, você era perfeita. Ai, eu tô aqui suando aqui, ó, vocês não estão vendo, não, mas tô, olha. Feita, você passou as perguntas de forma plena e tranquila. Quero agradecer a vocês pelo convite, sabe? É uma honra para mim estar aqui hoje, fazendo parte desse grupo,
que venham outras vezes. Agradecer o convite de todas vocês, da Rogéria Thompson, ao juiz, o doutor Otávio Chagas, que me cedeu, gente, porque assim, como eu trabalho pelo tribunal, eu sempre tenho que ter, e pela prefeitura, eu tenho que ter autorização deles, mas ele nunca nega. E agradecer a todos e a todas que estão nos assistindo, tá? Estou muito feliz. Um beijinho no coração de cada um. Eu também estou super feliz e agradecida por estar junto de duas mulheres tão maravilhosas, né? Agora eu tenho mais duas, né? Tem a Rogéria, a Vera Lima e agora tem a Joelma e Tatiana. Então estou me sentindo muito plena, muito confortável e acredito que a gente vai conseguir fazer um trabalho maravilhoso, cada uma no seu campo de atuação, né? Eu não faço parte do campo de atuação de vocês, mas eu estou aqui também na minha área cultural, né, eu trabalho bastante nesse sentido, no fortalecimento de gênero, né, eu trabalhando aí com a Vera, trabalhando no fórum, então eu me sinto parte desse movimento, né, que tem sido maravilhoso, o movimento dos psicólogos da Baixada Fluminense, e isso foi uma sacada incrível, né, desse movimento ter se intensificado e que dure muito tempo e que a gente consiga trabalhar bastante na nossa cidade. E é isso, muita gratidão mesmo por tudo. Obrigada, Roberta. E assim, quem está falando aí com a gente? E assim foi mesmo. Foi muito bacana. E assim a gente encerra essa mesa maravilhosa que falou sobre, né, mal-estar, corpo e estado, violência contra a mulher. Obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Pena que tudo que é bom passa rapidinho, né? Verdade. Fiquei tão confortável, assim, batendo papo. Sim, eu também me senti bastante à vontade. Tinha até falado com a Joelma no início, falei, Joelma, eu estou muito afetada, eu não sei. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Você estava plena de segurança, amor. Perguntas todas, você fez, foi, perfeita. Maravilhosa. Obrigada. Um abraço, Rosa. Você viu? Um abraço. Um beijo. Também adorei. Abraço. Beijo. Tchau. Beijo, tchau, meninas.